Mas eu queria aproveitar o Chiquini aqui, né, Alan? Chiquini, acordamos aí com essa bomba aí, essa notícia sobre você assumir a defesa do Felipe Martins. A gente vai voltar no assunto do Trump, tá, gente? Mas vamos aproveitar a presença aqui do advogado Jeffrey Chiquini. Conta pra gente um pouco como é que foi isso, Chiquini. O que aconteceu aí? Você agora está assumindo de fato a defesa do Felipe Martins, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe que o Felipe Martins, eu já tenho uma proximidade grande com o Felipe. E por uma questão de incompatibilidade num certo momento ali, eu não tive proximidade com a defesa, né? Mas agora, no início da instrução processual, iniciando a instrução processual, aí eu aceitei a proposta do Felipe de assumir a instrução, compor a equipe. O Felipe já tem uma equipe de defesa, eu venho para somar, para assumir a instrução. Porque agora o que você tem? Agora começa a audiência, dia 14 iniciam as audiências do Felipe, do núcleo 2. Então testemunhas serão ouvidas e depois você terá, antes da sentença, alegações finais orais. Então veio para somar a equipe do Felipe. Veja que os processos foram cindidos, né? Então eu continuo na defesa do Coronel Azevedo, porque estão em processos diferentes. Foi uma das conversas que eu tive lá atrás com o Felipe. Foi uma decisão que eu tomei de ficar só na defesa naquele momento do Kid Preto, né? O Felipe estava sempre muito bem assistido, com o doutor Sebastião, aí o doutor Marcelo também dá continuidade. Então agora a equipe continua a mesma. O doutor Marcelo, aquele que fez a sustentação junto com o doutor Sebastião, vai ficar com as situações internacionais, ele vai ficar exclusivamente com a parte internacional e eu vou assumir a instrução, a parte de audiência, a parte da oralidade. Agora a guerra que vem de audiência mesmo, entendeu? Mas o Felipe é um amigo, eu já tenho proximidade há muito tempo com o Felipe, é um amigo próximo, e eu não vou deixar ele sozinho, né, gente? Não se abandona, um amigo. Então, vamos para cima. Vamos fazer o que tem que ser feito. Doutor Chiquini, e quando que vai ter a próxima audiência? Então, terminar as audiências do núcleo 1, né, Alan? Então, esse processo está dividido por núcleo 1. O que acontece? Só para vocês entenderem. A gente chama isso aqui de ação penal pública. Ação penal pública. A ação penal pública, ela tem uma especialidade que se chama princípio da divisibilidade. O que significa? A acusação pode decidir por cindir as denúncias. É assim que funciona. Ele pode fragmentar a denúncia. É um fato só, fragmentado. Tá? Então é assim que acontece. Por estratégia, a acusação quis fracionar a denúncia. Tá? Por estratégia. Então, o núcleo 1, que é o núcleo do Bolsonaro, que é o núcleo que o Felipe deveria estar. Gente, desculpa os gritos da minha filha no fundo, ela puxou a mãe, né? Foi ela que... Não, quase não dá pra ouvir, fica tranquilo. Tá. Quase não dá pra ouvir. Então o núcleo 1 é o núcleo do Bolsonaro. É o núcleo que o Felipe tinha que estar. Porque colocaram o Felipe no núcleo 2, nitidamente, para ele não enfraquecer o núcleo 1. Todo mundo sabe a fragilidade da acusação do Felipe. O núcleo 2 que o Felipe está não tem qualquer relação com o Felipe. Os outros acusados no núcleo 2 têm nada a ver com o Felipe. Então a acusação veio e cindiu as denúncias de um mesmo caso, cindido em 4 denúncias. Agora que terminar as audiências do núcleo 1 com o interrogatório dos acusados, começam as audiências do núcleo 2. Dia 14 será a primeira audiência do núcleo 2 com a oitiva do Mauro Cid. Então é por isso que eu ingresso agora na defesa do Felipe Martins, para fazer as audiências e alegações finais orais. Então, dia 14 agora começam as audiências do núcleo 2. Felipe Martins, do Felipe Martins. Mauro Cid começa a ser ouvido, G. Dias vai ser ouvido. Todo mundo de novo. Agora vem um processo novo, entendeu? Tudo de novo. Terminou do núcleo 1, agora o núcleo 2. Nossas testemunhas serão ouvidas. É um novo processo praticamente. Tudo de novo. Agora, me explica uma coisa. Ele não deveria estar sendo julgado no STF até onde eu sei. Certo? O Felipe Martins. E
E isso tem levado não só o Felipe Martins, mas várias outras pessoas para a coisa. Pedir só a produção para colocar a câmera em mim para dar um descansinho pro convidado de vez em quando, beber uma aguinha. Aí, valeu. Não, ajuda, né? Ajuda. Paletó é o Hugo Boss, velho. E eu quero só que você explique um pouco pra gente isso, né? Porque é tudo tão confuso, doutor Checchini, o fato que está acontecendo hoje nesses julgamentos. É um julgamento, ou vários, né? Dentro de uma coisa que não deveria acontecer. O Congresso americano, o Congresso brasileiro já tinha deixado claro a situação do Ramagem. Ele seria a causa de todos esses julgamentos e o fato de que não deveria haver esses julgamentos, até onde eu me lembro. E agora o só assume a defesa do Felipe Martins e a gente quer entender bem como que isso pode ser feito, ou seja, como que essa defesa pode demonstrar as irregularidades, os problemas, não só para a corte brasileira, mas inclusive para tomar proporções internacionais. O Trump falou que vai estar assistindo, ou seja, em outras palavras, o Trump vai te assistir, Chiquinho. Uhum. Olha só isso. Não é um exagero da minha parte. Tô falando sério, né? Agora eu posso falar do caso do Felipe Martins. Agora, definitivamente, eu sou advogado do Felipe, então agora eu posso explorar melhor. Agora eu já tive acesso a tudo, tô tendo acesso a tudo. É absurdo, mano. É muito pior do que eu imaginava, é bizarro. Hoje passei a manhã no telefone com o Felipe. Cara, é gritantemente absurdo, é criminosa essa acusação, tem crimes em cima de crimes. Alan, o Short tinha que ser processado criminalmente. É absurdo. É absurdo o que aconteceu nisso daqui, tá acontecendo. Só pra vocês terem noção, eu vou falar alguns pontos pra vocês, tá? Vamos lá. 3/5/2023. 3/5/2023, tá? Mauro Cid é preso, tá? 3/5/23, Mauro Cid é preso. Tem fato nenhum que justifique a prisão. Bum! Mauro Cid preso. 3/5. Ele fica preso um mês. Lá em junho, então no mês 6, ele é proibido de visitar o pai sem autorização. Então, receber visitas do pai, tá? Então, ele é proibido de receber visitas. Então, veja, ele é preso no mês 5. Mês 6, sem motivo nenhum, eles proíbem ele de receber o pai, tá? Dia 19/8, ele não recebe mais visita de ninguém. Inclusive, é proibido de receber visita da esposa. Olha só isso aqui, cara. O cara é preso no mês 5. Mês 6, ele é proibido de receber visita do pai. Mês 8, ele é proibido de receber visita da própria esposa. Meu Deus. Aí ele é proibido, 2 dias depois, ele é proibido não só de receber visita da esposa, mas de qualquer comunicação, inclusive telefone e e-mail. Mês 8. Aí, isso dia 23. Dia 25, 2 dias depois, ele presta um depoimento na PF renunciando o direito ao silêncio. Tá entendendo isso? Aham. Mês 5, Mauro Cid é preso. Mês 6, ele é proibido de receber visita do pai. Mês 8, ele vai segurando a pedreira. Olha, ele fica segurando o rojão. Então, maio ele tá segurando o rojão. Junho ele tá segurando o rojão. Julho ele tá segurando o rojão. No mês 8, 4 meses depois, 3 meses depois, ele é proibido de falar com a esposa. Ele não aguenta 2 dias. Quando sai a decisão proibido de falar com a esposa, 2 dias depois, ele procura a PF e fala, quero delatar. Isso dia 25/8. Dia 6/9, uma semana depois, a PF vem e já apresenta o termo de intenções de delatar para ele assinar. Ele assina. Dia 6/9 ele assina. Dia 9, 6, 7, 8, 9. 3 dias depois homologa o acordo de delação e ele é solto. Presta atenção. Dia 23/8, desculpa, é muito número, mas dia 23/8 ele é proibido de falar com a esposa. Dia 25/8 ele fala que quer delatar. Dia 6/9 ele apresenta a intenção de delatar. Dia 9/9 ele é solto. Esse é o Mauro Cid. Olha isso daqui. Então esse é um dos pontos.
Ele segurou 3 meses o Rojão preso. Em uma semana, depois que ele é proibido de falar com a esposa, sai a delação dele e ele fala tudo que tem que ser dito. E aí, todas aquelas visitas, né? Volta, refaz, 11 vezes refazendo o depoimento. 11 vezes depois disso daqui. Como acreditar nessa delação? Pois é, e Chiquini, eu queria ouvir de você, bem, antes de tudo, agradecer a nossa audiência, agradecer ao Pitoli da Auriverde, né? Alexandre Pitoli está retransmitindo o Conversa Timeline lá no canal da Auriverde, então um grande abraço para o Pitoli. Grande Pitoli, um amigo do peito. Pois é, e dá aí as boas-vindas a todo mundo da Auriverde que está assistindo também. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência, pelo seu carinho. E avisar vocês que batemos recorde hoje, né? A transmissão já tem mais de 15.100 pessoas ao vivo só no Conversa Timeline, só no canal do Conversa Timeline. Ali no total já são mais de 20 mil pessoas. Eu não consigo chegar daqui, tô sem óculos, daqui a pouco eu coloco para falar para vocês. Total mais de 25 aqui no nosso transmissão. 25, né? Mais 25 mil aqui no total, sem contar a Auriverde. Não pode ter dado muito número, vocês conseguiram entender todas essas datas? Sim, mas eu queria, Chiquini, entender de você sobre, óbvio, aquilo que você pode falar nesse momento, né? Não queremos comprometer nenhuma estratégia da defesa, mas o correto, então, pelo que a gente já viu até agora, seria nem haver julgamento, quanto mais uma condenação em relação ao Felipe Martins. Qual que é a sua perspectiva em relação aos próximos passos no STF? Eu sempre disse, Max, que quando iniciassem as audiências judiciais, tudo mudaria. Eu sempre falei isso. Né? Vocês são prova. Quantas vezes eu estive na timeline e eu falei isso? Por quê? Porque deu olho no olho. Então veja, o Mauro Cid, por exemplo, ele é obrigado a falar a verdade. Ele é obrigado a falar a verdade. Então todas as perguntas que fizermos, ele vai ter que responder. Então, nós teremos o G. Dias tendo que falar a verdade porque é testemunha. Tá? O Núcleo 1 já nos deu muitas respostas. O Núcleo 1 já tira o Felipe Martins de tudo. Então, só para vocês entenderem, quem é Felipe Martins nessa acusação? Tá? Isso é muito importante. Eu quero explicar para vocês, pela primeira vez, exatamente quem é Felipe Martins em tudo isso. Tá? O Felipe Martins ele é colocado, em específico, em 3 situações. Só para vocês entenderem. Tá? Ele é colocado numa reunião do dia 18 de novembro. 18 de novembro. Tá? O que eles falam nessa reunião de 18 de novembro de 22? Que teria sido apresentado as primeiras considerações da minuta. Como que eles justificam que o Felipe esteve nesse dia 18? Eles usam um documento do dia 19. Então eles falam que a reunião do dia 18 aconteceu porque no dia 19 tem uma entrada do Felipe Martins. O dia 18, nos horários que eles falam que essa reunião do dia 18 ocorreu, não bate com nada. O Felipe Martins junta Uber, junta cartão de crédito. Então, no horário que eles falam que a reunião está acontecendo no dia 18, o Felipe Martins está em outro lugar, com prova de Uber, com prova de cartão de crédito. Lembra, gente, o Felipe Martins mora no Paraná. Lá em Brasília, ele anda de Uber. Então, inúmeras provas de que ele não estava nessa reunião. A segunda reunião importante, então ele está em 3 fatos na denúncia. Primeira reunião do dia 18 de novembro de 2022. Ele prova que ele não estava. Opa, beleza, zerou. Segunda reunião que está na denúncia contra ele, dia 18 de dezembro. Dia 18 de dezembro, tá? Ele tem prova que não estava. Outra reunião, dia 19 de dezembro. Ele prova que não estava. Então se imputa ao Felipe Martins 3 reuniões que ele tem prova documental que ele não estava. Que prova é essa que ele tem? Ele tem prova de Uber, de cartão de crédito, tem prova de viagem que ele teria feito.
Então veja, a Uber tá mentindo? O cartão de crédito tá mentindo? Esses são os pontos. Outra coisa. Não, e um detalhe, desculpe interrompê-lo, doutor Chiquini. Salvo engano, a própria Uber, porque eu sou motorista de Uber, né? A Uber tem como pegar a geolocalização de quem pediu. Ou seja, se eles alegarem que quando ele pediu Uber... Já tem. Ele tem a geolocalização. Ele tem geolocalização do Uber. De tudo. De onde pediu, de onde desceu, tudo. A Uber fornece a geolocalização dele. Então... Tudo. Ele tem prova documental, explícita, incontestável, que ele não estava nas únicas 3 reuniões que a denúncia coloca. Meu Deus. Ah. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Alan, quando eu comecei a olhar a defesa do Felipe Martins, que eu tenho que me preparar para a audiência, eu falei, cara, é a mesma coisa que está acontecendo com o meu outro cliente. Igual. Aí, olha só. Cara, é absurdo isso daqui. É absurdo. Tá? Eu tenho autorização do Felipe para expor. Tá? A gente vai expor mesmo, a gente não vai deixar pedra sobre pedra. Tá? Olha só. Todo mundo sabe que o Felipe Martins foi preso em 2024, né? Todo mundo sabe disso. Fevereiro de 2024, o Felipe Martins ele é preso. Por que ele é preso? Por causa dessas 3 reuniões? Não. Ele é processado por causa dessas 3 reuniões. Então, toda a nossa defesa é em cima dessas 3 reuniões. Tá? Ele é processado por isso. Mas ele é preso porque dizem que no dia 30 de dezembro, ele foi junto com o Bolsonaro para os Estados Unidos, certo? 30 de dezembro de 22, ele foi com o Bolsonaro para os Estados Unidos. É isso que a acusação fala. Alan, olha isso daqui. Olha isso aqui. Ele é preso em fevereiro de 2024. Decorem isso. Fevereiro de 24. Com a alegação de que ele teria ido para os Estados Unidos com o Bolsonaro em final de 22. Tá? Então, fevereiro de 24 ele é preso. Desde setembro de 23, a Polícia Federal, a PGR e o STF tem a geolocalização do Felipe Martins que ele não saiu do Brasil. Doutor Chiquini, desculpe interrompê-lo, mas é porque eu gosto muito da participação da nossa audiência. Eu pedi até para o Max dar uma olhada lá nos comentários da Hora Verde. A câmera aqui, produção, rapidinho. Olha que comentário pertinente, e isso é verdadeiro porque eu, como motorista de Uber, eu sei disso. Comentário da Conceição. Talvez a empresa Uber tenha até a filmagem do Felipe dentro do carro. Sério? Sim, porque que acontece? Nem sempre é gravado, mas quando o usuário pede, ou o motorista, salvo engano, você tem como gravar. E o que acontece? A Uber, explicar uma coisa para o senhor, a Uber ela fica o celular no carro. Se eu fico utilizando o telefone, a Uber reclama. Então tem que estar num local onde o telefone fica parado e eu não tenho que ficar encostando no telefone até mesmo para poder dirigir. Né? Não é o meu caso, porque eu uso Tesla, né? Então eu não preciso ficar com a mão no volante o tempo todo. Mas normalmente os outros carros, você tem que estar ali dirigindo e o telefone fica ali parado. E aí inicia a gravação. Quando você inicia a viagem, fica um símbolo vermelhinho, está iniciando ou áudio ou vídeo. Isso é para proteção tanto do motorista quanto do usuário. Eu posso pedir isso? Pode. Comentário da Conceição aqui, por isso que gente, se eu estiver olhando muito o celular, é porque nós gostamos de estar... Isso aqui é uma conversa não é? Nós gostamos de conversar com vocês. Uhum. Então, obrigado, Conceição, pelo seu comentário, porque isso me lembrou, eu sou motorista, eu sei disso. Tem a gravação. Entendeu? Aqui, ó, olha o que o Adriano diz. Peguei Uber semana passada e vi uma mensagem. Sua viagem está sendo gravada. Tem que ver se em 22 tinha essa tecnologia, né? Eu acho que sim. Tinha. Já tinha, né? Não eram muitos motoristas que tinham, né? Então, a probabilidade é menor, de fato. Mas eu acho que vale a pena averiguar. Né? Aí, olha essa, Alan. Olha essa, Max. Aí, muito bom, Alan, muito bom. Eu vou providenciar. Desculpa interrompê-lo, mas é porque assim, eu depois passo o comentário e o pessoal participa aqui. Eu gostei muito desse comentário. Aí, olha só. Vocês viram o que eu falei aqui? Em fevereiro de 24, pedem a prisão do Felipe Martins. Em fevereiro de 24. Só que eles sabem desde setembro de 23 que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil. Por quê?
Desde setembro de 23, eles já estão com a geolocalização do celular dele. A TIM juntou agora no processo. A TIM vem agora no processo recentemente e fala assim, ó, a gente já tinha mandado as herbes para vocês em setembro de 23. Eles estavam escondendo que sabiam. Ou seja, eles pediram a prisão do cara para forçar a delação dele, como fizeram com o Cid. Isso é tortura. O Felipe Martins é preso para delatar. Eles sabiam que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil. Eles sabiam. Isso é tortura. Ele é torturado para delatar. Tanto que, sem motivo nenhum, quando o Felipe banca uma decisão, vem uma decisão e fala assim, Felipe, abra mão dos teus sigilos, abra mão de tudo, abra mão de tudo. Ele fala, não, ele vai pra solitária. Fica 10 dias na solitária. Ou seja, se o Dr. Checchini mostrar isso no dia do julgamento... Eu tenho tudo isso. O Trump vai ter conhecimento de que está sendo feita tortura. Sim. E eu queria saber também, doutor Checchini, se vale a pena, bem, não sei se isso já foi feito, talvez, né, de entrar com uma denúncia no Tribunal Internacional, né? Vai ser feito. Por isso que a defesa foi cindida. Eu vou cuidar da defesa criminal do Brasil e o doutor Marcelo vai ficar com essas denúncias no internacional, para a gente trabalhar com excelência. Não adianta eu focar no Brasil e focar no internacional, entendeu, Max? Então nós dividimos as estratégias. Eu assumo o rojão dessa criminal e o doutor Marcelo, aquele que fez aquela brilhante sustentação no STF, lembra? Vai, um advogado de Porto Alegre, sensacional, brilhante. Ele vai ficar com essa parte internacional, né? Aí, olhem só isso. Aí quando a advogada do Felipe, Ana Bárbara, que será nossa testemunha no processo também, será nossa testemunha, quando ela começa a peitar nos Estados Unidos todas essas entradas e saídas, todo esse problema, tá? Quando ela começa a peitar tudo isso, e a imprensa americana começa a cobrar o Departamento Americano de Imigração, tá? Aí o Felipe é solto. Lembram disso? Aí ele solta o Felipe, porque o negócio ficou ruim. Solta o Felipe. Cara, na denúncia do Felipe, eles não citam a viagem dele para os Estados Unidos, eles fingem que nunca existiu essa discussão. Ele está sendo processado criminalmente, a denúncia foi recebida e eles fingem que a prisão dele nunca existiu. O PGR não faz menção à viagem dele para os Estados Unidos. Por quê? O cara foi preso, o cara ficou 6 meses preso por ter viajado para os Estados Unidos. A denúncia não faz referência a essa viagem. No relatório final do Shor, no relatório final da Polícia Federal, ele, para corrigir a caca de ter pedido a prisão, ele diz assim, de fato, o Felipe não viajou, mas o Felipe fingiu que viajou para enganar a gente. O Shor coloca no relatório final. O PGR vem e finge que isso não aconteceu, nem menciona isso do relatório final do Shor. Olhem o que é esse troço. Então, assim, nós estamos conversando aqui em 10 minutos. Se eu ficar aqui 4 horas, eu mostro coisas para vocês aqui. 4 horas de absurdos e ilegalidade. Agora, Max, isso que o Dr. Checchini falou, agora eu quero te ouvir de uma coisa bem interessante. O Shaw teve na Disney, né? Não tô brincando, não é sério, tá, gente? Ele teve em Orlando, teve na Disney, passeando. Do nada ficou com medo de viajar, Max. O Shaw ficou com medo de dar um rolê em Orlando de novo. Parou de viajar do nada. E aí, Max? O Max tá com uma sequência de links aqui, porque a Daniela Lima disse que era mentira, que o Trump falou que o Bolsonaro estava liderando. Você vai querer mostrar isso aí, Max? Coloca aí na tela, produção. Já temos o que o Max tem aí? Vamos lá. Alguns links aí de pesquisas recentes que mostram que sim, que o Bolsonaro lidera as intenções de voto. Ou seja, Trump não está mentindo. Trump não está mentindo. E nós mostramos isso aqui, inclusive foi pauta no Conversa Timeline, que não só o Bolsonaro venceria, mas a Michelle e o Eduardo também venceriam, né, no caso de um segundo turno entre cada um deles e o Lula. Então, não é mentira do Trump. A Daniela Lima, obviamente, né, ela tinha que falar alguma coisa, então ela tira esse dado daí. E ainda tem mais. Agora eu também peguei o link da CNN falando sobre o assunto. Tá muito satisfatório, cara. Tá muito satisfatório essa manhã. A gente Grande dia. Já é grande dia. Já é tarde aqui também, Orlando, né? Agora são Olha aí.
É isso aí, dá exame, Lula pede para Bolsonaro, como é que é? E Ali. empata com outros 4 nomes de direita ao segundo turno de 2026, diz Futura. Aí depois saiu um da Paraná Pesquisa. De quando é essa daí, produção? Dá zoom ali pro pessoal poder ver a data. Saiu Bota a tela um inteira, da... bota a tela inteira, produção, 11 pro de pessoal junho, poder ver. 11 de junho, menos de um mês. Saiu também uma depois, eu acho que foi depois dessa, inclusive, da Paraná Pesquisas, também trazendo, no caso, a vitória mesmo, né? Não era nem empate, como tá falando aí nessa pesquisa da Futura. Ou seja, não procede, né? Não procede essa acusação de que o Trump estaria mentindo na postagem. Ele recebeu essas informações. É isso que o pessoal não entendeu. O Eduardo Bolsonaro está em contato com pessoas da administração Trump, né? Então, ele está alimentando todos eles com informações, inclusive com as pesquisas recentes. Então, não procede mesmo isso daí, né? Mas é óbvio, né? O desespero deles hoje está grande. Não recebeu nenhuma mensagem, provavelmente a Daniela Lima não recebeu nenhuma mensagenzinha no Zap, né? Não recebeu nenhuma mensagenzinha lá no WhatsApp dela para dizer o briefing, né? Do que ela, como ela deveria se comportar, como ela deveria comentar, porque a notícia tinha acabado de sair e, óbvio, eles não podiam perder ali a notícia enquanto ela estava quente, né? Já estava todo mundo comentando nas redes sociais e em outras mídias, então veio ali e ela fica perdida, né? Não sabe o que dizer. É muito interessante porque esse pessoal se vende como se eles fossem imparciais. Essa que eu acho que é a grande desonestidade, porque se eles, pelo menos, se colocassem, não temos um lado, apoiamos o Lula, né? Beleza, você já vai ligar ali, você já sabe que ali é apoio ao Lula e oposição ao Bolsonaro. Não, mas eles querem se colocar como imparciais. Aí você vê a maneira com que ela apresenta a notícia de uma crítica contundente do Trump ao governo do PT e ao judiciário brasileiro, principalmente ao próprio Alexandre de Moraes, apesar de não estar citado nominalmente, é muito claro do que aquilo que o Donald Trump está falando se refere ao Moraes, ao julgamento do golpe, né? Então, o que a gente está vendo aí é esse desespero. Diga, Skinny. Ó, uma fala aqui. O Chiquini tá entregando ouro. Gente, nós estamos num processo político. O Brasil tem que saber a verdade. Eu não tô entregando ouro. Eu vou entregar todo o ouro, os diamantes, eu vou entregar tudo. O Brasil vai saber que esse processo é o maior escárnio jurídico da história do nosso país. E depois eu vou escrever um livro para ficar para a história. Essa aberração, essa tortura que esse menino sofreu. Tem que deixar o registro. E é até uma proteção à vida do Felipe Martins, né, Claro. o Chiquini, porque a gente já sabe que eles vão querer condenar. Um livro, não. Eu vou expor toda essa podridão para o resto da eternidade. Daqui 1000 anos eu quero que leiam o meu livro. Entendeu? E é uma proteção para a vida do Felipe Martins, porque o Felipe Martins, tendo passado por tudo isso, o sistema vai querer eliminá-lo. Gente, a gente tem que ser muito claro aqui, tá? Óbvio que não vai ser uma coisa direta, né? Mas para mim está muito claro que o plano deles é prender o Felipe Martins e algo acontecer com ele, um acidente, alguma coisa acontecer. Sabe por que selecionaram o Felipe Martins, Max? Diga. Porque o Felipe Martins, ele escreve o... Coloca aí no Chiquinho, produção, rapidinho. Eu tenho que sair em 5 minutos. O Felipe Martins, ele escreve... agora ficou uma correria minhas coisas. O Felipe Martins, ele escreve o pronunciamento do Bolsonaro de despedida, aceitando a derrota. Essa é a participação do Felipe Martins. O texto do Bolsonaro entregando o poder, assumindo a derrota, daqui 4 anos eu volto. Esse texto é do Felipe Martins. O que eles presumem? Que o Felipe Martins deu uma afastada do Bolsonaro, porque o Felipe Martins volta para o Paraná e não viaja mais com o Bolsonaro. Eles falam assim, então o Piá não é militar, não aguenta o rojão igual os militares, é um menino, tá distante do Bolsonaro, vamos pressionar esse Piá vai delatar o que a gente quer.
O Piá tá segurando o rojão até hoje. É por isso que eles selecionam ele. Cara, esse Piá ficou 10 dias numa solitária sem luz. Sem luz, sozinho numa cela. Quando pressionaram ele pra delatar, ele falou que não ia. Jogaram ele numa solitária. Tá entendendo? O Mauro Cid colocou o Felipe Martins em 3 reuniões que o Felipe Martins tem prova que não estava nas reuniões. E o Mauro Cid disse que ele, Mauro Cid, também não participou das reuniões. Essas 3 reuniões que o Mauro Cid coloca o Felipe Martins, o próprio Mauro Cid fala que não participou das reuniões. E agora o Freire Gomes, o Almirante, falam que o Felipe Martins de fato não estava nas reuniões. Eu não tô entregando ouro nenhum. Eu tô contando a maior armação da história do mundo contra Bolsonaro e os bolsonaristas. O Felipe Martins, ele existe nesse processo não porque ele é inimigo do sistema. O Felipe Martins, ele existe nesse processo porque ele era um provável delator. Como prenderam o Felipe Martins de forma escancaradamente errada, foram obrigados a denunciá-lo. Por isso que denunciaram o Felipe Martins, para tentar corrigir o erro da prisão. Já que nós prendemos esse cara, nós temos que denunciar esse cara. Prendemos para torturar a delação. Ele não delatou. Vamos denunciar, para ficar menos feio para nós. Só que agora vocês não podem condenar esse cara. Porque os 3 fatos que vocês imputam a ele não estava na reunião. A suposta minuta não existe no processo. Vai condenar o Felipe Martins com o quê? Eu falo para vocês, gravem esse dia. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 7 de julho de 2025. Se o Felipe Martins for condenado nesse processo, é o maior erro da história do país. É 0 o tamanho de provas da acusação. O Felipe Martins tem provas, mais de 5, de que não estava nas reuniões que o Mauro Cid, mentiroso, coloca ele. Eles torturam o Mauro Cid para o Mauro Cid delatar o Felipe Martins, para prender o Felipe Martins, para torturar o Felipe Martins, e o Felipe Martins também delatar, para eles terem 2 delatores. O que eles têm? Só a delação do Mauro Cid e mais nada. Nós estamos pedindo acesso às herbes, que a TIM falou que a PF já tem desde setembro de 2023, e eles não nos dão. Me deem as herbes. Se o Felipe Martins estava em 3 reuniões, que a acusação está falando, a herb do celular dele vai falar. As antenas do celular do Felipe Martins vão mostrar se ele estava nessas 3 reuniões ou não. A TIM falou que vocês já têm as antenas do Felipe Martins. Me dá. Vamos. Se ele tiver aqui, pronto. Pode condenar. Agora, se ele não tiver... Tá me entendendo? É fácil solucionar. A acusação tá dizendo que ele estava nessas 3 reuniões. A acusação tá dizendo isso. Eu tô falando que ele não tava. A TIM já contou se ele tava ou não tava. Põe na mesa. Pronto. Sejamos homens. Vamos olhar. Abre aí o documento. Pronto. Se ele tá na reunião, a acusação ganhou e eu perdi. Se ele não tava na reunião, a acusação perdeu e eu ganhei. É isso aí. Falta hombridade pra esses caras. São canalhas. Eu peço desculpa, vou ter que me ausentar, gente. Tranquilo, doutor Schiene. E o Felipe Martins, ele está com tornozeleira eletrônica, não é isso? Tá. Toda segunda-feira ele tem que ser... Toda segunda-feira ele sai na rua, constrangido, vai no fórum e fala: oi, eu sou o Felipe Martins, estou aqui. Ah, você tá vivo? Tá aqui? Beleza. Por uma viagem que ele não fez. Essas cautelares que ele tem... não é porque ele participou de 3 reuniões ou que ele fez minuta, não. Essas 3 cautelares é porque ele viajou para os Estados Unidos. Mas na denúncia, a PGR não fala que ele viajou para os Estados Unidos. E ainda assim ele tá com as cautelares de ter viajado. É um escárnio, isso não existe. Nunca existirá um processo igual. Gente, desculpa me exaltar como eu me exalto. Tranquilo, doutor Schiene. Eu imagino também que ele deve estar com medo, né? Porque o que aconteceu com ele, o Alexandre de Moraes não quer que ninguém saiba, né? Ó, eu jamais vou me matar, tá? Eu jamais vou me matar. Eu não dirijo em alta velocidade, tá bom? Então saibam, o Chiquini jamais vai cometer suicídio. Ficou bem claro? Perfeitamente. É triste, né? A gente ter que falar sobre isso. É triste, mas é necessário mesmo você falar isso. Obrigado, doutor Chiquini. Obrigado mesmo. Beijo pra vocês. Tamo junto. Obrigado, Chiquini. Que advogado, hein, rapaz.